Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a correção do volume 1, páginas 23 e 24. Então, vamos lá. Número 1. As grandezas físicas podem ser classificadas como escalares ou vetoriais. Monte uma tabela em seu caderno e liste as grandezas que representem cada uma das classificações. Lembrando que as grandezas escalares, elas podem ser representadas e elas ficam perfeitamente compreendidas se conhecermos seu módulo, que é seu valor numérico, e a unidade associada. E as grandezas vetoriais, nós precisamos conhecer as três características: o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Então, um exemplo de algumas. Algumas grandezas escalares: massa, distância, tempo, energia, temperatura. Então, se eu falo 5 quilogramas, você compreende qual é essa quantidade. Não precisa de maiores explicações, correto? Se eu falo que o tempo de duração de uma aula é 45 minutos, falei o módulo, falei a unidade, já está perfeitamente compreendida. Se eu falo que a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius, você consegue compreender, não precisa de maiores explicações. Grandezas vetoriais. Então, alguns exemplos. Eu preciso conhecer o módulo, a direção e o sentido. Velocidade, aceleração, deslocamento. Apesar de distância percorrida ser uma grandeza escalar, deslocamento é uma grandeza vetorial. Lembra daquele exemplo que eu passei para vocês? Que você andou, você arrumou sua casa, levantou do sofá, fez várias coisas, arrumou a cozinha, percorreu uma grande distância, mas voltou e sentou no mesmo lugar. Seu deslocamento foi 0, correto? Então, distância percorrida ou distância e deslocamento são coisas diferentes. Força também é uma grandeza vetorial. Existem outras, depois nós vamos estudá-las. Número 2. O estudo da física em 2 e 3 dimensões requer o uso de uma ferramenta matemática conveniente e poderosa, conhecida como vetor. Sobre os vetores, assinale o que for correto. 1. A direção de um vetor é dada pelo ângulo que ele forma com o eixo de referência qualquer dado. Lembrando que um vetor, ele é o ente geométrico que vai representar uma grandeza vetorial qualquer. Então, número 1 é correto. Se eu escolho um eixo de referência, na grande maioria das vezes, o nosso eixo de referência, ele é o eixo X, o eixo horizontal. Então, se eu escolho eixo de referência, desenho o meu vetor. Então, o ângulo alfa que entre o vetor e o eixo de referência, ele está me mostrando qual é a direção e o sentido desse vetor. Se eu altero este ângulo, então eu tenho o mesmo eixo de referência, um eixo horizontal. Venho aqui, altero o ângulo. Agora eu tenho um ângulo beta entre a horizontal e o vetor, que é o ângulo beta, que é o ângulo alfa. Então, esse vetor, alterei o ângulo, altero a direção e o sentido desse vetor, correto? 2. O comprimento do segmento de reta orientado que representa o vetor é proporcional ao seu módulo. Correto. Quando a gente representa um vetor, o tamanho desse vetor é proporcional ao seu módulo. Se eu desenho aqui 2 vetores com tamanhos diferentes, correto? Eu tenho aqui um vetor V1, tenho aqui um vetor V2. Esses 2 vetores, eles têm tamanhos diferentes. Então, eu posso ter a certeza que o módulo de V1 é menor do que o módulo de V2. 4. 2 vetores são iguais somente se seus módulos correspondentes forem iguais. Incorreto.
Vamos supor que eu tenho aqui um vetor V1, tenho aqui um vetor V2. Esses dois vetores, eles têm o mesmo tamanho, eles têm o mesmo módulo, porém eles são diferentes, porque as direções e os sentidos são diferentes. Então, se esses vetores estiverem representando uma força, por exemplo, se eu aplico uma força representada por V1 ou uma força representada por V2 no mesmo corpo, apesar delas terem o mesmo módulo, o mesmo valor numérico, o que vai ocorrer com esse corpo vai ser diferente, certo? Não vai atuar da mesma maneira. Então, dois vetores, para serem iguais, eles têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Todas as características têm que ser iguais. Então, se V1 e V2 têm o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido, esses dois vetores são iguais. 8. O módulo do vetor depende de sua direção e nunca é negativo. Falso, por duas características. Primeiro, que o módulo não depende da sua direção, correto? O módulo depende, se eu for pensar no vetor, é o tamanho. Então, esse vetor e este outro vetor, eles podem ter o mesmo módulo, podem ter direções diferentes e sentidos diferentes. Então, o módulo não depende da sua direção. Agora, a questão de ser ou não ser negativo. A gente trabalha no eixo cartesiano, correto? Então, vamos lá. O sistema de eixos cartesianos, certo? Então, nós temos aqui, por convenção, convencionou-se que se eu tenho um vetor no sentido positivo de x, esse vetor é positivo. Se eu tenho um vetor no sentido negativo, no sentido decrescente do eixo x, ele é negativo. Com relação ao eixo y, se eu tenho um vetor no sentido crescente, para cima, ele é positivo. Se eu tenho um vetor no sentido decrescente, para baixo, ele é negativo. Então, ele ser positivo ou negativo depende do seu sentido, correto? 16. O suporte de um vetor é a reta sobre o qual ele atua. Verdadeiro. Então, eu tenho aqui uma reta suporte. Vou colocar aqui uma reta na horizontal. Esta reta suporte é que vai determinar a direção do vetor. Então, eu tenho aqui o eixo x, tenho aqui um vetor v. Esse vetor v, ele tem a mesma direção do eixo x. É a minha reta suporte. Então, nós temos número 1, correto, verdadeiro. 2, verdadeiro. 4, falso. 8, falso. E 16, verdadeiro. Número 3. Um avião decola com velocidade de 10 metros por segundo e inclinação de 15 graus com a horizontal, conforme a ilustração. Determine as componentes da velocidade do avião na horizontal e na vertical. Ok, então vou representar aqui. Vou representar o vetor velocidade partindo da origem do meu sistema cartesiano. Tá aqui? Tá quase. Vamos lá novamente. Partindo aqui da origem.
aqui. Tá aí. Finge que tá na origem, certo? Esse vetor, ele tá fazendo um ângulo aqui de 15 graus com horizontal, correto? Esse é o vetor V, vetor velocidade. Então, temos eixo Y, eixo X. Então, vamos desenhar as componentes, partindo da extremidade de V até chegar a X, partindo da extremidade de V até chegar a Y, correto? E as minhas componentes, Vx e Vx, está no eixo X, hein, gente? E Vy. Ok. Então, aqui é Vx e aqui é Vy. Então, eu quero determinar o módulo de Vx e o módulo de Vy. Eu sei que uma é V vezes alguma coisa e a outra é V vezes alguma coisa. Uma é V vezes seno, outra é V vezes cosseno. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e verifico. O ângulo de 15 graus está com o eixo X. Então, o vetor Vx está com o ângulo, está adjacente ao ângulo. Então, aqui eu vou usar cosseno. O vetor Vy está sem o ângulo de 15 graus, oposto ao ângulo. Então, eu vou usar seno. Então, Vx, V vezes cosseno de 15 graus, Vy, V vezes seno de 15 graus. Agora é só fazer o cálculo. Vx é igual a 100 vezes 0,97. Vx é igual a 97 metros por segundo. Vy é igual a 100 vezes 0,26. Vy é igual a 26 metros por segundo. Então, eu venho aqui e destaco o meu resultado. Módulo de Vx e módulo de Vy. Correto? Número 4. Uma pessoa puxa uma mala de rodinhas com uma força de 50 newtons, como mostra a figura. Bem, a força ela é aplicada na mesma direção da alça da mala. Considerando que o ângulo formado com a vertical seja de aproximadamente 30 graus, determine as componentes horizontal e vertical da força. Correto. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso sistema cartesiano. Tá aqui. Certo? Eixos Y, eixo Y, eixo X. Vamos desenhar o vetor força. Então, ele está aqui, partindo da origem, certo? Finge que está lá partindo da origem. Vamos desenhar as componentes que saindo da extremidade do vetor, tá, pessoal? E aqui. Tá aí. Vamos desenhar agora as componentes da força. Aqui nós temos Vy
E aqui nós temos Vx. Vamos desenhar de novo. Novamente. O eixo tá aqui. A força F aqui e as suas componentes. Não vou apagar não, senão eu apago tudo. Tá aqui. Então, nós temos F, Fy e Fx, certo? O ângulo de 30 graus, ele é o ângulo com a vertical aqui, ó. É o ângulo com a vertical. Tá aqui. Então, eu quero saber Fx e quero saber Fy. Eu sei que uma é F vezes cosseno e a outra é F vezes seno. Então, eu venho aqui no meu desenho. Fx está sem o ângulo, então eu vou usar seno. Então, Fx é F vezes seno de 30 graus. Fy está com o ângulo, então eu vou usar cosseno de 30 graus, certo? Então, vamos lá. Agora é só substituir. Fx é igual o módulo da força F é 50 newtons, seno de 30 graus é meio. Fx é igual a 25 newtons. Pronto. Tá aí. E Fy, 50 vezes cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Fy é igual a 50 vezes. Pediu para usar a raiz de 3 igual a 1,7? 1,7 sobre 2. Fy vai ser 50 vezes 1,7 dividido por 2, 0,85. Então, Fy é igual a 42,5 newtons. Tá aí. É isto. Correto? Bonitinho aqui. Fx 25, Fy 42,5 newtons. Número 5. Em cada uma das situações, determine a resultante das forças que agem sobre um corpo e indique sua direção e seu sentido. Pois bem, indicar a direção e o sentido, ou eu posso escrever, ou eu posso fazer o desenho do vetor, correto? Então, letra A, os dois vetores, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. O vetor resultante, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido dos dois, e o tamanho vai ser a soma dos dois tamanhos. Então, este é o meu vetor resultante. Então,
módulo do vetor resultante vai ser módulo de F1 mais módulo de F2, que é igual a 8 mais 6. Módulo do vetor resultante aqui vai ser de 14 newtons. Correto? Letra B. Então, aqui, olha, eu poderia escrever direção horizontal, sentido para a direita, mas não precisa. Esse desenho que representa o vetor resultante já me mostra direção e sentido. Letra B. Os dois vetores fazem entre si um ângulo de 180 graus, têm a mesma direção e sentido contrário. Então, o vetor resultante, ele tem o mesmo, tem a mesma direção dos dois, tem o mesmo sentido do maior. E o tamanho dele vai ser a diferença entre os dois tamanhos, do maior e do menor. Então, aqui eu tenho a representação do meu vetor resultante. E o módulo do vetor resultante, nesse caso, vai ser o módulo do maior menos o módulo do menor. É sempre maior menos menor, tá? Nesse caso, é F1 menos F2, poderia ser F2 menos F1, sempre o maior menos o menor. Então, o módulo do vetor resultante é 2 newtons. Tá aí. E letra C. Na letra C, nós temos dois vetores que são perpendiculares entre si. Então, a gente vem aqui e vou fazer o regra do paralelogramo. Um traçado paralelo ao vetor de 8 newtons, um traçado paralelo ao vetor de 6 newtons e o meu vetor resultante está representado aqui, ó. Esse aqui é meu vetor resultante, certo? R. Como são perpendiculares, F1 e F2, nós vamos calcular o módulo do vetor resultante pelo teorema de Pitágoras. Então, R é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, R é igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. R é igual a raiz quadrada de 64 mais 36. R é igual a raiz quadrada de 100. Então, R é igual a 10 newtons. Lembrando do triângulo retângulo mais famoso, né? De catetos 3, 4 e hipotenusa 5 e seus múltiplos. Aqui nós temos cateto 6, 8 e hipotenusa 10. Número 6. No número 6, eu quero determinar qual é o módulo em centímetros do vetor resultante, certo? Então, como é que eu faço isso aqui? Vamos pensar o seguinte: o que está acontecendo com todos esses vetores? Correto? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa aqui para depois, que eu vou fazer um quadriculado e fica mais fácil da nossa correção, certo? Vamos pular para o número 7. Número 7. Considere um ponto material sujeito à ação de 3 forças em um mesmo plano. Determine como base na ilustração
a força resultante em newtons que atua no ponto material. Então, nós temos aqui 3 forças. 2 estão na mesma direção, porém em sentidos contrários, e uma outra está na direção perpendicular. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar as 2 forças que estão na mesma direção, primeiramente. Então, entre F1 e F2, nós vamos ter uma força resultante que vai ter a mesma direção e a mesma direção das duas e o mesmo sentido de F2. E ainda teremos para baixo F3. Então, sobrou para a gente assim, ó, uma resultante entre F1 e F2. O módulo dessa resultante vai ser 60 menos 20, 40 newtons. E ainda temos para baixo a força F3, que tem um módulo de 30 newtons. Agora, nós temos 2 forças que são perpendiculares entre si. Então, podemos utilizar, para fazer o desenho, o método do paralelogramo. Então, vamos lá. Extremidade aqui, faça um traçado paralelo a F3. Na extremidade de F3, faça um traçado paralelo à resultante das outras 2 forças. E venho aqui e faço o traçado do meu vetor resultante. Então, este é o vetor resultante total, certo? Então, como que eu calculo o módulo desse vetor resultante? Teorema de Pitágoras. R é igual a raiz quadrada do módulo de R12 ao quadrado mais módulo de F3 ao quadrado. Então, módulo do vetor resultante, raiz quadrada de 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Módulo do vetor resultante, raiz quadrada de 1.600 mais 900. Módulo do vetor resultante, raiz quadrada de 2.500. Módulo do vetor resultante, 50 newtons. Ele aí, o nosso triângulo retângulo mais famoso. Lados 3, 4, catetos 3, 4, hipotenusa 5, ou seus múltiplos. Catetos 30, 40, hipotenusa 50. Número 8. Suponha 2 vetores que apresentam forças cujos módulos são de 12 newtons e 20 newtons e que o ângulo entre eles é de 60 graus. Qual o módulo do vetor resultante? Bem, quando os 2 vetores têm um ângulo qualquer entre si, nós vamos utilizar a lei dos cossenos, correto? Então, essa é a equação. Módulo da resultante ao quadrado é igual a módulo de V1 ao quadrado mais módulo de V2 ao quadrado mais 2 vezes módulo de V1 vezes módulo de V2 vezes cosseno de alfa, que é o ângulo entre os 2 vetores. Parece difícil, parece feia, mas não é não, é simples. Não foi pedido, mas vamos fazer o desenho dessas 2 forças, correto? O desenho esquemático dessas 2 forças. Então, nós temos aqui um vetor V1 e um vetor V2. O ângulo entre esses 2 vetores é de 60 graus, certo? Vamos falar que esse aqui é o vetor de 12 newtons, V1, e esse aqui é o vetor V2 de módulo igual a 20 newtons. O ângulo entre esses 2 vetores, vamos considerar aqui 60 graus. Então, usando
Método do paralelogramo. A partir da extremidade de V1, faça um traçado paralelo a V2. A partir da extremidade de V2, faça um traçado paralelo a V1. O meu vetor resultante, ele tem origem coincidindo com as origens e extremidade no ponto de encontro dos dois traçados. Tá ali, esse é o meu vetor resultante. Só que eu quero calcular o módulo dele, tá? Fiz questão de fazer o desenho aqui, mas tá pedindo o módulo dele. Então, o vetor resultante vai ser raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes cosseno do ângulo entre eles. É isto. Então, o módulo do vetor resultante vai ser raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 20 ao quadrado mais, tá vendo? É só substituir. 2 vezes 12 vezes 20 vezes cosseno de 60 graus, que é o ângulo entre eles. Módulo do vetor resultante raiz quadrada de 12 ao quadrado, 144. 20 ao quadrado, 400. Mais 2 vezes 12, 24. 24 vezes 20, 480, vezes cosseno de 60 graus, meio. Peraí que ficou feinho aqui. Módulo do vetor resultante vai ser raiz quadrada de 144 mais 400 mais 480 dividido por 2, 240. Módulo do vetor resultante vai ser raiz quadrada de 144 mais 400 mais 240, 784. Módulo do vetor resultante é igual a 28 newtons. Está aí. É só utilizar a equação. Correto? Então, terminamos aqui mais uma lista de exercícios, de correções. Depois, retornaremos com mais atividades, tá? Tchau para vocês.